Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim. Vamos aí para mais uma aulinha de geometria espacial com a continuação do estudo das pirâmides. Bom, eu vou falar aqui para vocês o que é uma pirâmide regular, tá? Professor, é importante? Pirâmide regular. Importante, sempre cai nos exames dos vestibulares pelo Brasil afora. A pirâmide regular é aquela cuja base é um polígono regular. Por exemplo, um triângulo equilátero tem os três lados iguais. É um polígono regular. Um quadrado que tem os quatro lados iguais é um polígono regular. Aí vem pentágono regular, hexágono regular e aí todos aqueles que têm as arestas laterais iguais, ou seja, congruentes entre si. Isso é chamado de uma pirâmide regular, beleza? Então, a pirâmide regular tem as seguintes características. A projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro. O que é que ele quer dizer com isso? Olha, turma, vértice, vértice, vértice. Então, quando você coloca aqui o olho, tá, em cima do vértice, então você vai ver lá embaixo um ponto, que esse ponto forma um ângulo de 90 graus com o piso, com o solo, tá, com a base. Então, essa é a primeira aí característica, tá certo? A segunda, as faces laterais são triângulos isósceles iguais. Como assim, professor Giovanni? Assim, meu querido, ó, deixa eu te mostrar aqui. Cada face lateral é um triângulo. Cada face lateral é um triângulo. E esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. O que é que quer dizer um triângulo isósceles? Quer dizer que dois lados têm a mesma medida e um terceiro lado tem outra medida diferente dos outros dois. E os ângulos da base, eles são iguais. Perfeito? Isso é um triângulo isósceles. O apótema da pirâmide regular é a altura de uma face lateral relativa à base. Opa, vamos lá ver o que é o apótema. O apótema é esse G, tá? Ó, o apótema da pirâmide. Então tá aqui, ó, apótema. É uns nomes um pouco esquisitos, né, turma? Mas de tanto a gente falar, você se acostuma, tá? Então esse é o apótema da pirâmide. Então, a apótema da pirâmide é a altura de uma face, ok? Aí aqui tem esse Mzinho, que é o apótema da base. Ó, o Mzinho é o apótema da base. O Hzinho é a altura da pirâmide. O Gzinho é o apótema da pirâmide, tá bom? Então, vamos ver aqui o primeiro, ó, olha para cá, o primeiro exemplo. Pirâmide, deixa eu colocar aqui embaixo. Primeiro, pirâmide triangular regular, ou seja, a base é um triângulo equilátero. 2. Pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado. E 3. Pirâmide hexagonal regular, a base é um hexágono. Então já sei o que é uma pirâmide regular, né? Então já sei o que é uma pirâmide regular. Quando a sua base é um polígono regular, todos os lados são iguais. Muito importante você saber a área da base, a área lateral, a área total e o volume, tá? Se você souber o seguinte, vamos lá. Giovanni, qual é a área da base de uma pirâmide? Pessoal, depende do polígono. Depende do polígono da base. Por exemplo, se a tua base, ó, falando de base, tá? Se a tua base for um triângulo equilátero, eu já falei para vocês que a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, isso é uma receita que você tem que seguir, tá? Então, essa é a área da base. Então, você tem que saber essa base aí. Se for um quadrado, é lado vezes lado, ou seja, depende muito, ou colocando o que é mais usado, tá? Ó, se for aqui, o quadrado, L ao quadrado, L vezes L. Área lateral, você vai fazer a área de um triângulo lateral e somar todas as faces. Aí vai depender, né, de quantas faces laterais ele tem, tá bom? Vai depender de quantas
Faces tem, por exemplo, se a tua base for um triângulo, tu tem 3 faces laterais. Mais 3 faces laterais. Se a tua base for um quadrado, tu tem 4 faces laterais. Ah, mas se for um pentágono, que é 5 faces laterais. E assim vai embora sucessivamente. A área total é a soma da área da base, né, a área do piso, mais a área lateral, que é as paredes, tá? E o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Pessoal, essa fórmula é muito importante. Cai sempre no Enem, tá? O volume. Você pode também dizer que a área da base vezes a altura dividido por 3. Beleza? Então, você tem que saber a área da base, você tem que saber a área lateral, você tem que saber a área total, você tem que saber o volume. Já vamos fazer exercício sobre isso? Com certeza. Nem se preocupe, tá? Aí aqui, ele me dá um tetraedro regular. Então, isso aqui é um tetraedro regular. É uma pirâmide que todas as suas arestas têm a mesma medida, tá? Todas as suas arestas têm a mesma medida. Se aqui é um Azinho, ó, aqui também é Azinho, aqui embaixo é Azinho, aqui no caso é A sobre 2, aqui é A sobre 2, porque está dividido na metade, tá bom? E o que é que importa aqui pra gente? É a altura. O que é que importa a altura? A altura é essa fórmula. A que multiplica raiz de 6 sobre 3. Professor, como assim? Se eu chegasse para você e dissesse qual é a altura de um tetraedro regular que a aresta vale 9 centímetros. Aí você chega e me diz, olha professor, a altura é, no lugar do Azinho é 9, que multiplica raiz de 6 dividido para 3. Perceba que você não pode dividir o número 6 pelo 3, porque ele está protegido pela raiz. Então você tem que dividir o 9 pelo 3. Quando você dividir 9 por 3, vai dar 3. E aí a tua resposta será 3 raiz de 6 centímetros. Eu sempre bato na tecla que você não pode esquecer do centímetro, tá bom? Bom, do tetraedro regular também é importante você saber a área total, que é A ao quadrado, que multiplica a raiz de 3. Como assim, professor? Eu chego para você e digo que essa aresta, por exemplo, ela vale 4. Então, quanto é a área total? Ora, professor, é A ao quadrado que multiplica a raiz de 3. O senhor acabou de falar. Então, a área total é A, que é 4 ao quadrado. 4, né? 4 ao quadrado, que multiplica a raiz de 2. Então, essa área total vai dar 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2. No caso, se eu disser que é centímetros quadrados. Perfeito? Então, essa é a área total de um tetraedro regular. Perfeito? E ele vai falar do volume de um tetraedro regular. Então, imagine que eu te dou aqui este tetraedro aqui, ó. Olha, eu te dou esse tetraedro. Eu acho muito bacana o desenho, ó, sendo criado aí, ó. Então, você tem esse tetraedro, ó, VABC, e eu digo que essa aresta é, por exemplo, 6. Então, você diz, olha, professor, então o volume é A ao cubo, que é 6, né, 6 ao cubo, que multiplica a raiz de 2, dividido por 12. Meus queridos e minhas queridas, vocês têm que perceber uma coisa, que fórmulas é como se fosse uma receita. Você tem que saber a receita, tá? 6 ao cubo, olha como é que eu vou escrever 6 ao cubo. 6 que multiplica 6, que multiplica 6, que multiplica lá aquele raiz de 2. Dividido por 12, olha como é que eu vou escrever 12. 2 que multiplica 6. E aí facilmente você cancela um 6 com 6. E o outro 6, quando você dividir por 2, vai dar 3. Ah, professor, assim fica fácil. Mas, meus queridos, a ideia é deixar que fique fácil mesmo. Aí sobrou 3 e sobrou 6. 6 vezes 3 é 18. 18 que multiplica a raiz de 2, se eu colocar aqui metros, aqui vai ser metros cúbicos. Tá bom? Perfeito? Então tá aí a resposta desse pequeno exemplo. Tá bom? Você deve estar se perguntando. E nós vamos resolver exercícios com certeza. Turma, agora preste atenção.
Todos esses exercícios que eu trouxe são todos eles questões tiradas do Enem, tá bom? Então, muita atenção, todos eles. Eu sei que alguns de vocês aí vão fazer o Enem, fazer o Enem. E aí presta muita atenção como é simples. Olha, um lapidador, deixa eu botar aqui a cor vermelha. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é o de uma pirâmide. Então tá aqui a pirâmide, turma. Tá aqui a pirâmide, ó. Bem bonitinho. Conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes. 4. 1, 2, 3 e 4. Ele vai fazer 4 cortes aqui no piso, aí, ó, formando iguais cantos da base. Os cantos serão retirados. Ó. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S ao longo do segmento tracejado da figura. Depois de efetuados os cortes, então vai nos interessar a figura 2. O lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos números de face. Então, ele quer saber quantas faces tem. Depois ele quer saber quantas arestas tem. E depois ele quer saber quantos vértices tem. Turma, presta atenção. Vamos contar primeiro as faces da antiga, tá? Antes de ser cortada. Professor, eu tenho aqui o piso. E o piso é quadrado. Se o piso é quadrado, ele vai me dar 4 na lateral. Mais o piso, então eu tenho 5 faces. Perfeito. Você tem 5 faces. Isso era o antigo. Agora olha o novo. O novo você vai tirar 1, 2, 3, 4. Vai surgir 4 novas. Então 5 mais 4, 9. Então 9 faces. Se você olhar, ó, letra E é falsa porque está dizendo que é 11. Letra C é falsa porque está dizendo que é 7. Letra D é falsa porque está dizendo que é 10. Letra B é falsa porque está dizendo que é 3. A letra correta é a letra A. Professor, eu não preciso fazer o resto? Não. Porém, nós vamos fazer para te mostrar, né? Agora vamos para os vértices, que é mais simples, né? Vértices. Professor, o que é o vértice mesmo? É os pontos, ó. Um ponto. Se liga, um ponto. Quando você pegar aqui, esse aqui de cima, você tem 1, 2, 3. Professor, aqui eu tenho 3 pontos. Então, aqui eu também vou ter 3 pontos. Então, aqui eu também vou ter 3 pontos. Então, aqui eu também vou ter 3 pontos. Então, 3 mais 3 é 6. Com mais 3 é 9. Com mais 3 é 12. E com esse aqui vai dar 13 vértices, né? E as arestas? As arestas nós vamos usar a relação de Euler. Vamos fazer alegria. Quando você usa a relação de Euler, não esqueça de somar com 2. O V você calculou que é 13. O F você calculou que é 9. Só falta o A, que é as arestas. Professor, mais 13 com 9 vai dar 22. Então, A mais 2. O único número que dá para o A só pode ser 20. Porque 20 mais 2 é 22. Então, veja, ó, faces, 9. Confere com a letra A, 9. Arestas, 20. Confere com a letra A. E vértices, 13. Confere com a letra A. Então, a resposta aqui, você marca a letra A. Lembrando que no Enem, você tem que marcar a opção correta. Segunda coisa, professor, todas elas têm cálculo? Algumas sim. Se você perceber, o cálculo aí eu fiz porque eu quis, tá bom? Mas se você não quisesse fazer esse cálculo, você poderia ir contando as arestas, que são os ladinhos, tá bom? Exercício 1 aí do Enem, beleza, tranquilidade total. Vamos para o exercício 2. Ó, muito parecido com o anterior, onde você vai fazer cortes. Ó. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções. Professor, o que é secções? Cortes, tá?
cortes paralelos a cada uma das faces. Então, a cada uma das faces. Então, a cada face eles vão fazer esses cortes paralelos de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão retiradas. Tá? Uma dessas secções está indicada na figura. Pessoal, uma delas. Então, veja, ele tirou aqui de cima. Ó, ele tirou aqui de cima. A de cima ele tirou. Tá? Então, nós temos que fazer um outro corte aqui embaixo. Ó. Temos que fazer um outro corte aqui embaixo. Ó. Foi feito. Um corte aqui, ó. Mesmo esquema, tá? Ó. E um corte aqui. Ó. Tá bom? Então, nós temos que fazer esses cortes aí. Tá certo? Então, veja. Quando você fez esse corte, perceba que ele só fez um corte. Você tem que fazer mais 3. Tá? E aí, ó, ele pergunta, essa luminária terá por faces as faces que vão sobrar. Então, agora você tem que ter cuidado que você vai ter que ver as faces que vão sobrar. Então, veja. Você tem aqui, ó. Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui, ó, hexágonos. Então, eu tenho hexágonos. Agora, quantos desses hexágonos eu vou ter? Aí você pensa, poxa, professor, o meu piso tem 3 arestas. Se tem 3 arestas, eu vou ter 3 faces laterais. Mas o total de faces é 4, porque eu não posso esquecer do meu piso. Ora, se aqui eu só fiz uma face, que é um hexágono, e que foi em uma lateral. Então você pensa, poxa, se são 3 faces laterais, eu vou ter 3 faces hexagonais. Mas eu tenho um piso, então eu tenho mais uma face, então são 4 faces. Então são 4 hexágonos regulares, porque a medida aí da aresta vai ser sempre A sobre 3. Então eu tenho 4 hexágonos regulares. Então letra B, falso. Letra C, falso, porque ele fala 4 quadriláteros, mas ele não diz que é regular. Letra D, falso, pelo mesmo motivo da C. E a letra E é falso, porque eu não tenho 3 hexágonos, eu tenho 4. Então você já sabe aqui, ó, que a resposta certa é a letra A. 4 hexágonos regulares e também vai ter 4 triângulos equiláteros. Então, ó, tá aqui, ó, os 4 já tá feito, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta aí do exercício 2, que também é do Enem, todos esses exercícios dessa aula são exercícios passados do Enem, tá bom? Então, exercício 2, letra A. Exercício 3 também é do Enem. Não se assuste com o desenho. Então, vamos lá. Ele fala, a cobertura de uma tenda de lona tem o formato de uma pirâmide de base quadrada, ó, base quadrada, e é formada usando 4 triângulos isósceles de base Y, ó, base Y. A sustentação da cobertura é feita por um haste lateral de medida X, ó, isso aqui é o X. Para saber quanto de lona deve ser comprado, deve-se calcular a área da superfície coberta da tenda. Então, ou seja, isso que ele está falando, ele quer que você calcule a área lateral da pirâmide. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de uma área lateral, tá? Que é base Y, vezes aí uma altura, tá? Que a gente vai encontrar já. Então, a área lateral, que a gente chama de AL, é 4. Por que 4? Porque olha o piso. O piso tu tem 4 lados. Então, tu tem 4 laterais. Então, 4 vezes a área de uma face, que é o que nós precisamos. Ó, a área da superfície da cobertura da tenda em função de x é dada pela expressão. Não se preocupe com essas opções que você olha e diz, professor, que opções feias. Não se preocupe com isso.
Olha para cá que eu já deixei o desenhozinho bonitinho. Ó. Professor, esse x é aquela altura, y sobre 2, porque a metade aqui do y, daqui até aqui é y, então a metade é y sobre 2, mesmo raciocínio para cá, ó, y, então a metade y dividido para 2. Nós vamos usar o teorema mais famoso do mundo, é o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado, que é g, é igual a x ao quadrado mais y sobre 2 ao quadrado. Professor, como é que eu sei quem é a hipotenusa? É isso aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, é a hipotenusa. E aqui é cateto, e aqui é cateto. Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado, ele é a soma dos quadrados dos catetos. Ah, professor, show de bola. Então, G vai ser a raiz quadrada disso aí. Você não faz conta nenhuma. A única conta é y ao quadrado e 2 ao quadrado, 4. Pronto, está aqui o teu G. Agora eu vou trazer o meu G para o anterior, aqui o anterior, o slide anterior, porque ó, a área lateral é 4, que multiplica a área da face. A área da face é y. Deixa eu apagar esse H, porque é G, tá? Então, é y que multiplica G dividido por 2. Porque a área de um triângulo é base, que no caso aqui é y, vezes a altura, que é G, dividido por 2. Note que você já apaga o 4 com 2, ou seja, apagar é simplificar. Então, você fica com 2, que multiplica y, que multiplica g, que é a raiz quadrada, né? Lembra? X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. E aí você procura e encontra a letra A. Professor, eu pensei que as questões do Enem fossem mais difíceis. É só a interpretação matemática. Se você tiver a interpretação matemática, você resolve facilmente. Vamos para a quarta questão, tá? É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma das suas obras, pretende retratar diversos polígonos obtidos pela intersecção, ou seja, ele vai fazer cortes, de um plano com a pirâmide regular de base quadrada. Você vai ter uma pirâmide de base regular quadrada. Note que essa questão ele não te dá desenho. Então, você tem que ter o desenho para depois fazer os cortes, tá bom? Para fazer esses cortes, essas intersecções. Segundo, a classificação dos polígonos. Ele quer saber se é triângulo, se é quadrilátero, se é pentágono, se é hexágono. É isso que ele quer saber. Quais deles são possíveis a serem obtidos pelo artista? Aí ele diz quadrado apenas, triângulos e quadrado apenas, triângulos, quadrado e trapézio apenas, triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares apenas, triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos apenas. Essa questão ela é muito fácil desde que você tenha a noção tridimensional, tá? Se você não tiver, realmente complica um pouquinho. Mas vamos lá. Ó, aqui eu tenho figura 1. Figura 1, se você perceber, ó, quando você faz esse corte, você tem um triângulo. Então, na figura 1, a gente tem um triângulo. Na figura 2, você nota que você fez um corte, né? Sua secção é paralela à base. Então, você tem um quadrado. Ele falou que a base era quadrada, então você tem um quadrado. Nessa figura 3, você faz esse corte assim, oblíquo, né? na diagonal aí. Você tem aí esse quadrilátero que vai ser um trapézio. Nesse 4, deixa eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse 4 é um quadrilátero, ele é um quadrilátero que todos os lados têm medidas diferentes. Se todos os lados têm medidas diferentes, ele é irregular. E, por último, você tem vamos contar os lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um pentágono.
você tem aí um pentágono. Então, você tem essas 5 figuras e você vai marcar a letrinha E, que diz o quê? Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos apenas. Então, você percebe que são questões simples, desde que você saiba a leitura matemática. Se você souber essa leitura, você consegue, tá? Quinta questão. A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem na antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular. Se é regular, a base é um quadrado, que o lado mede 214. As faces laterais sejam triângulos isósceles iguais, congruente é igual, e sua aresta lateral mede 204. O valor mais próximo para a altura da pirâmide. Então, ele quer o valor mais próximo para a altura da pirâmide. Então, aqui eu fiz um desenho, ó. Fiz aqui um desenho, tá? Que vamos recordar um pouco. Quanto é a aresta da base? A aresta da base, ele fala que é 214 metros. Então, ó, 214. Só que eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Aqui é 214. E aí tem um negócio interessante, que tem uma observação aqui, que eu vou fazer essa observação aqui, por conta do espaço. A observação é o seguinte. Você imagina que você tem um quadrado. Esse quadrado é 214 metros de lado. E você quer calcular a diagonal. Então, a diagonal é esse 214 multiplicado pela raiz quadrada de 2. Se você quiser a metade dessa diagonal, se eu quiser a metade da diagonal, então essa metade vai ficar a metade, né, que é 107 raiz de 2. Tá? Por que esse valor ele é importante aqui para nós? Veja bem, por isso, ó, porque essa medida aqui, ó, esse BC, vai ser a metade, né, 107 raiz de 2. Ok? Outra informação importante que ele nos dá é que uma aresta, cadê? E suas arestas laterais medem 204. Esta medida aqui, ó, esta medida é 204. Professor, então eu percebi o seguinte, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, olha o triângulo que você vai ter que pegar. Olha o triângulo que você vai ter que pegar. Um triângulo que é retângulo, tá? Aqui embaixo é o C, ó. Lá em cima é o D de Deus. E aqui é o B de bola, ó. D e B. BC eu já sei quanto é, ó. 107 raiz de 2. O BD eu sei que é 204. Então falta aqui esse X. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. O que é que diz esse teorema? O Teorema de Pitágoras diz hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus, 204 elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, 204 vezes 204 vai dar, sabe quanto? 41.616. 41.616. Aconselho a você fazer essa multiplicação, que não é uma multiplicação complicada. 204 vezes 204. Igual aqui que eu estou atrás, que esse x. Agora, 107 ao quadrado. Ó. Olha, eu vou primeiro fazer assim. Ó, 107 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, eu tenho 41.616 igual a x ao quadrado mais. Aí eu vou pegar 107, que multiplica 107, vai dar 11.449. Você sabe, eu já fiz essa conta, tá? Para a gente não perder tempo, mas você aí, eu aconselho que você faça todos esses cálculos. Ou seja, quando você pegar 107 vezes 107, vai dar 11.449.
449. Quando você multiplicar por 2, vai dar 22.898. E agora você vai só subtrair o 41.616 menos o 22.890 e ou eu errei aqui, é 98, ó, 98. Quando você fizer essa subtração, você vai ter 18.718. E agora que vem a parte mais crucial. Você tem que extrair essa raiz de 18.718. Professor, será que teria uma maneira mais fácil de eu não extrair essa raiz? Rapaz, você vai ter que extrair. Só que aí você pode ir pelas opções, né? E ver o que dá para ajudar ou não. Mas, como assim, professor? 97 vezes 97, 136 vezes 136, 173 vezes 173, aquele que chega mais próximo. E quem chega mais próximo aqui é x é igual a 136,8. É o que chega mais próximo. E aí você marca a letra 136,8, a letra B de bola. Se você fosse pela tentativa, quando você fizesse 97 vezes 97, você ia ver que não ia dar certo, iria para a letra B e a letra B iria, né, dar certo. Então aí, o exercício número 5. O exercício número 5. Vamos ver mais um exercício, tá? Exercício 6. O Museu do Louvre, localizado em Paris, na França, é um dos museus mais visitados no mundo, onde suas atrações é a pirâmide, construída no final da década de 80. A seguir tem a figura, na figura 1, uma foto da pirâmide de vidro do Museu de Louvre. E na figura 2, uma pirâmide reta de base quadrada ilustrada. Considere que os pontos A, B, pessoal, não tem conta nenhuma, tá? Aqui, C, D da figura 2. Suponha que alguns reparos devam ser efetuados na pirâmide. Para isso, uma pessoa fará o seguinte deslocamento. Vai sair de A para B. Então, você vai sair do A para o B, ó, presta atenção, vermelho, ó. Sai do A para o B, saiu do A para o B. Estou pintando aqui de vermelho para chamar bem sua atenção. Sai do A para o B. Aí, ó, do B você vai do B para o C, ó, do B você vai para o C, vai formar a aresta BC, né? Do C tu vai para o D e do D tu volta para o B. Pronto, é isso aí, ó. É isso aí, tá? Aí ele diz, pessoal, aí ele quer saber essa projeção. Aí essa vai ser a pergunta. Ele vai querer saber essa projeção no piso. Ele vai querer saber essa projeção no piso. A sugestão que eu te dou é olhar de cima do vértice B para baixo. Você nota que você vai ter aqui uma reta, ó, um segmento de reta e um triângulo, tá? Bom, a projeção do trajeto da pessoa no plano da base da pirâmide, no plano da base, ó, no plano da base, é melhor representada por qual? Aí tá aí, ó, todas elas que eu te falei, ó, a reta e o triângulo, a reta e o triângulo. E aí você vai ter que escolher uma delas. Porém, veja aqui, ó, quase o mesmo desenho que eu fiz, ó, quase o mesmo desenho que eu fiz, ó. Só que aqui, ó, lembra, ó, eu fiz de A a B, olha aqui embaixo, ó. Você olha aqui embaixo. Aí depois eu fiz de B para C, ó, para cá. Depois de C para D e depois de D para B. Então, a letra C, vamos olhar a letra C, que é a que mais parece, ó. A letra C é a que mais parece. É isso aí, ó. Confere aí, ó. A letra C é a que mais parece. Perfeito? Bom, então agora vamos para o exercício 7. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes. 4 cortes.
em um sólido que tem a forma de um cubo. Lembra, o cubo tem todas as arestas de mesma medida. Todas as arestas, todas. Tá? No esquema estão indicados o sólido original, o cubo e a pirâmide. Então, tu vai sair do cubo para formar essa pirâmide. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior do cubo. Está aqui, ó. Os 4 cortes saem do O em direção às arestas AD, BC. Então, primeiro AD, BC. Então, você vai fazer um corte aqui, né? E depois é AB e DC. Então, vai vir por aqui e lá pelo outro lado, né? Pra você ter essa ideia. Após os cortes, são descartados 4 sólidos. Os formatos dos sólidos descartados, ou seja, os sólidos que você joga fora, são todos iguais. Ele quer saber se os 4 sólidos, depois que você corta, são todos iguais, se são todos diferentes, 3 iguais ou diferentes, apenas 2 iguais, ou iguais 2 a 2. Então veja que tem aqui, né, um desenhozinho. As peças descartadas são de 2 tipos diferentes. Vai ser 2 pirâmides congruentes. Aqui, ó. Então, quando ele faz aquele primeiro e aquele segundo corte, como eu te falei, lembra? Ó, aqui, ó, esses 2 pedaços, que são os 2 primeiros, você vai ter aqui, ó, você vai ter esses 2 prismas que você vai retirar. Você vai ter esses 2 prismas que você vai retirar. Tá aqui a base e a outra base lá do outro lado, ó, tá? Então, você vai retirar esses 2 prismas. Quando você fizer aquele outro corte, lembra que eu fiz até aqui por baixo? Desculpa, é aqui, ó, lembra? Aqui e até por aqui, você vai ter essa pirâmide que você vai retirar, né? 2, na verdade, 2 pirâmides. Então, são 2 pirâmides que você vai retirar e 2 prismas. 2 pirâmides iguais e 2 prismas iguais. Então, é a letra E. Vamos voltar para marcar aqui, ó. Serão 2 sólidos iguais 2 a 2. Então, veja como as questõezinhas do Enem, elas são rápidas. Mas você tem que ter uma visão muito boa em 3D. Essa daqui também é do Enem, essa tem um pouquinho de conta. Ó. Vamos lá. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Então, veja. Então, você tem aqui, ó, a pirâmide é quadrangular regular. Então, aqui você já viu, ó, 6 metros, 6 metros, é um quadrado a base. Essa altura dela, né? Ó, essa altura aqui, ó. Essa altura ele fala que é quanto? 19? 19, ó, você tem 19, tá? Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Então, ó, 4 blocos que têm a mesma altura. 3 troncos de pirâmide, ó. 1, 2, 3. Esses 3 são troncos de pirâmide e uma pirâmide menor. Esse aqui é o menor, uma pirâmide menor. Espaçado de 1 centímetro cada. Espaçado aqui 1 centímetro. Cada aqui tem 1 centímetro. O espaço entre uma e outra é 1 centímetro. Tá bom? Então, se você pegar o 19 e tirar 3, né? Você vai ter 16 centímetros, ela completinha, sem espaço nenhum. Tá bom? Aí ele fala, inferior ao bloco superposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco unidos conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior. Pessoal, ele quer tirar isso. Ele quer tirar isso aí. Que tem 1,5 centímetro de aresta da base. Opa, informação importantíssima. Então aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, o valor dele é 1,5. Tá? Mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com a parafina? Aí tá aqui, né, o volume. Então ele quer o volume. Então, para você entender aqui uma coisa, o que é que ele quer? O volume procurado. O que é esse volume procurado, professor? Seria o volume total menos o volume do bico, tá? Ó, dessa pirâmidezinha que fica lá em cima, que eu estou chamando de bico. Então, aqui em cima é que seria o bico, a pirâmide que está lá em cima, essa pequenininha. Então, nós vamos fazer o volume total e depois o volume só da pirâmidezinha lá em cima. Só que você lembra qual é o volume da pirâmide? Ah, professor, eu lembro.
o volume da pirâmide é a área da base, que multiplica a altura dividido por 3. Professor, eu acho que não ficou difícil não. Por quê? Porque eu tenho a área da base aqui, ó, 6 vezes 6. Tá, ó. Eu tenho aqui a área da base, que é 6 vezes 6. Tenho a altura, né, que é 19. Se eu tirar os 3, fica 16. Então, já tenho esse volume. E a mesma coisa lá do pequenininho. Eu só vou ter que calcular a altura do pequenininho. Não é isso? Mas a altura do pequenininho eu tenho da seguinte forma, porque é 16, ele fala que as alturas são as mesmas, 16 dividido por 4 dá 4. Então, teoricamente, já acabou. Mas vamos ver aqui, ó. Então, veja, ó. Lembra do 16? Ó, 19 tirando 3, 16. E aqui vai ser 4. Por que 4? Porque 16 dividido por 4 blocos, né? Vai dar 4. Ah, professor, legal. Então, ó, primeiro cálculo. Volume total. Ora, o volume total é a área da base, que é 6 vezes 6, vezes a altura, que é 16, dividido por 3. Então, você vai fazer 6 vezes 6 é 36, vezes 16, dividido por 3. 36 dividido por 3 dá 12, então vai ficar 12 vezes 16. Isso dá 192. Agora, o segundo, você faz o volume do bico, que é a mesma fórmula, né? Só muda os valores. Dividido por 3, 1,5 vezes 1,5 vezes a altura, que é 4. Então, eu tenho 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25 vezes 4 dividido por 4. Aí você vai pegar esse 2,25, eu não vou colocar aqui a vírgula, eu vou dividir por 3, tá? 22 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. Quem chega mais próximo. 7 vezes 3 é 21. 21 para 22 sobra 1. Desce o 5. 15 dividido por 3, 5. Tá bom? Beleza? Então, aqui, ó, se eu botar a vírgula, são duas casas. Então, aqui, quando eu dividir, vai dar 0,75. Tem que ter duas casas também. Vezes 4. Quando eu multiplicar aí, vai dar quanto? Vai dar 1,5, vai dar 3. Não é isso? Vai dar 3, exatamente 3. Vai dar 3. Quando eu multiplicar por 4, vai dar 3. Então, o volume procurado, ó, volume procurado. Lembra o que foi que eu botei? Volume procurado. Volume procurado é 192 menos 3, que vai dar 189. E aí você procura a letra que tem 189. 189, letra B. Letra B. Então tá aí, ó, o volume procurado é o volume total menos o volume do bico, tá? E a gente encerra aí a nossa apresentação sobre essa aula de pirâmides. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, turma.